O nosso tema do trabalho, ele é os contraceptivos. A nossa dupla é composta pela Isadora Martins e eu, Vanessa Pontes. Para começar, a gente vai falar um pouco da farmacologia dos contraceptivos orais, que são fármacos eficazes na prevenção de gestação indesejada e também possuem benefícios não contraceptivos, como o controle do ciclo menstrual, o tratamento de hiperandrogenismo, síndrome pré-menstrual, sangramento uterino anormal e na dismenorreia. E, além disso, esse uso está associado à redução no risco de neoplasia do ovário endométrio e de colo. Segundo a OMS, esse uso de métodos contraceptivos no mundo, ele teve um aumento, que era de 54% em 1990 e subiu para 57,4% em 2014, mas a gente ainda tem cerca de 225 milhões de mulheres sem desejo imediato de gestação que não utilizam nenhum método contraceptivo. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, eles mostraram que 18,4% de mulheres sexualmente ativas entre 15 e 44 anos, elas não utilizam o método contraceptivo, e ainda trouxe que a contracepção oral era o método mais utilizado, seguindo da esterilização feminina e o uso de preservativo masculino. A eficácia desses métodos contraceptivos, ele é expressa pelo índice de Pearl, que é representado pela taxa de falha do método em 100 mulheres no período de 1 ano. Esse índice dos contraceptivos orais, ele é de 0,3, sendo o seu uso correto, e de 3 com o uso comum. Esses anticoncepcionais orais, eles se dividem em formulações que contêm estrógenos e progestógenos, que são os anticoncepcionais orais combinados, e os que contêm apenas progestógenos, que são os anticoncepcionais orais progestogênicos. Os anticoncepcionais orais combinados. A gente tem o etinil-estradiol, sendo um estrógeno sintético e o mais utilizado nesses anticoncepcionais. Só que recentemente a gente teve uma aprovação de AOC contendo estrogênios naturais, como estradiol e o valerato de estradiol em suas formulações. Esses AOC, eles podem ser classificados de acordo com a dose estrogênica, que ela vai de alta dose, que é 50 miligramas de etinil-estradiol, e em baixa dose, que ela vai de 35, 30, 20 ou 15 miligramas de etinil-estradiol. Esses progestógenos utilizados em AOC, eles são classificados em 3 grupos, de acordo com sua estrutura química. A gente tem eles classificados como os derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona, os derivados da 19-nortotestosterona e o derivado da espironolactona, sendo que a gente tem o Dionogest, que ele é considerado híbrido, que ele é tanto prégano como estrano. A classificação mais utilizada desses anticoncepcionais é aquela definida conforme a geração, cronologicamente e considerando a dose de etinil-estradiol e o tipo de progestógeno. A gente tem os constituintes de primeira geração, segunda e terceira geração, e os que não são classificados em gerações. Outra classificação que a gente tem
A gente tem uma classificação em monofásicos, que são apresentados em comprimidos, em geral contém 21 comprimidos, que têm todos a mesma composição, o etineoestradiol e um progestógeno na mesma dose em todos eles. Os que são bifásicos, eles possuem duas concentrações de um ou ambos os componentes da fórmula. Os trifásicos, eles são formulações em que essas pílulas, elas são divididas em 3 blocos cada, e cada um com doses diferenciadas dos hormônios constituintes. E os quadrifásicos, que são 4 concentrações diferentes. O mecanismo de ação. A gente tem que o mecanismo de ação, ele se dá principalmente à alteração de frequência de pulsos de hormônio liberador de gonadotrofina, a inibição seletiva da hipófise e a ausência do pico de hormônio luteinizante, o LH, no meio do ciclo, o que resulta em inibição da ovulação. E ainda a gente tem uma supressão de secreção de hormônio folículo estimulante, que ocorre uma supressão da foliculogênese e uma alteração no muco cervical, uma atrofia endometrial e uma diminuição da motilidade tubar. A gente ainda tem efeitos no organismo, no ovário, que é a supressão da ovulação. No útero, a gente vai ter uma ectopia cervical, uma hipertrofia no colo do útero, um espessamento do muco cervical e uma atrofia endometrial. Na mama, a gente tem uma supressão da lactação, além de um leve aumento de volume. No sistema nervoso central, ocorre uma modulação termogênica e uma alteração de humor. No sistema endócrino, existe uma estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento da globulina de ligação dos corticosteroides, do T4 total e do hormônio SHBG, e uma redução de androgênios livres. No fígado, a gente vai ter uma interferência na produção de alfa-globulinas e fibrinogênio, além de uma alteração do metabolismo e excreção de fármacos. No sangue pode ocorrer uma hipercoagulabilidade e aumento de níveis de ferro sérico e capacidade total de ligação do ferro. No metabolismo dos carboidratos, a gente tem um aumento dos níveis de insulina e uma diminuição de tolerância aos carboidratos. No sistema cardiovascular, existe um aumento de níveis pressóricos e da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Na pele, a gente tem um aumento da pigmentação, além de uma alteração na produção sebácea, e no metabolismo lipídico vai ocorrer uma alteração dos níveis de triglicerídeos, LDL e HDL. Alguns efeitos adversos. A gente tem que a incidência de efeitos adversos graves com esses AOC, ele é muito menor do que os riscos associados à gestação, e podem ocorrer efeitos adversos menores e geralmente transitórios, que são eles as náuseas, sangramento inesperado, mastalgia, cefaleia e ganho de peso e acne. Algumas vezes, a presença desses efeitos, ele pode fazer com que a troca na combinação da formulação do AC, ela seja necessário, e apesar de não ser frequente descontinuar o método contraceptivo por esses efeitos adversos, quase um terço das usuárias, elas optam por suspender o seu uso, por alguma razão que não seja o desejo de gestar. A gente tem alguns efeitos adversos e uma sugestão de manejo clínico caso venha a ocorrer, que são eles, quando a gente tem náuseas, a gente pode ingerir esse medicamento com alimentos ou à noite, ou trocar o horário de uso. Na cefaleia, enxaqueca com áurea, a gente suspende o uso,
E cefaleias no período menstrual, a gente pode trocar o medicamento para contínuo ou de menor dose estrogênica em intervalo de 4 dias, e ainda prescrever um anti-inflamatório. Quando ocorre um sangramento irregular, a gente tem um maior risco nos 3 primeiros ciclos, e a gente se deve alertar a isso, porque se após esse período persistir, a gente precisa trocar esse medicamento com uma maior dose estrogênica, se possível, e prescrever um anti-inflamatório. No surgimento da acne, a gente prescreve esses AOC com progestógenos antiandrogênicos, que seriam ciproterona, drospirenona ou o clormadinona. E na mastalgia, a gente prescreve esse AOC com menor dose estrogênica, associado a progestógenos menos seletivos, ou mais androgênicos, ou a drospirenona. A gente tem uma categoria de elegibilidade para esses métodos contraceptivos, em que a escolha do método contraceptivo ele é levado em consideração a preferência da mulher, a eficácia e a taxa de continuação do método, que seria o número de mulheres em 100 usuárias que continuam usando o mesmo método em um período determinado, além dos potenciais de riscos e contraindicações. A OMS ele traz um critério de elegibilidade que ele pode auxiliar nessa escolha e divide essas candidatas em 4 categorias de acordo com suas características clínicas. Então, a gente tem categoria 1, que não há restrições para o uso de método. Uma categoria 2 seria que os benefícios do método geralmente superam os possíveis riscos. Uma categoria 3, os riscos do método geralmente superam os benefícios. E a categoria 4, que esse método ele é inaceitável o seu uso. A gente tem diversas formulações de AOC disponíveis no Brasil, que ela vai de estrogênio e progestógeno. O estrógeno basicamente é só o etinoestradiol em diversas concentrações, e os progestógenos eles variam um pouco. A gente tem algumas contraindicações também, embora esses contraceptivos orais eles sejam considerados seguros para grande parte das mulheres. Quando se tem a presença de fatores de riscos, pode levar a uma incidência e agravamento de doenças cardiovasculares, tromboembólicas e algumas neoplasias. Em situações especiais, os critérios de elegibilidade da OMS, eles podem auxiliar nessa escolha, conforme as contraindicações, e ainda ele mostra as principais condições em que esses AOC devem ser preferencialmente evitados, no caso da categoria 3, ou que seria uma contraindicação absoluta na categoria 4. Então, a gente tem algumas situações clínicas em que a amamentação ela pode ser de categoria 4 ou 3, pessoas por puerpério também na 4 ou 3, tabagismo 3 e 4, apenas quem tem menos de 35 anos, que seriam a categoria 2, e na doença cardiovascular também seriam a categoria 3 a 4, dependendo do quadro clínico dessa mulher. A hipertensão, ela também pode ser considerada de categoria 3 e 4. Nas trombose venosas profunda ou tromboembolismo pulmonar, são todas consideradas categoria 4 para esse tipo de contraceptivo. Nas cefaleias, a gente também tem a maioria categoria 4 e 3, apenas na enxaqueca sem áurea, que a gente tem uma categoria 2 ao iniciar o uso desse medicamento. Na diabetes mellitus também são categorias 3 e 4, apenas são categoria 2
uma diabetes sem lesão vascular ou uma hepatite viral aguda, no sentido de continuar esse medicamento. Nas neoplasias hepáticas, a gente também, a maioria é categoria 3 e 4, só salva os tumores que são benignos, que então se enquadram em uma categoria 2. Os anticoncepcionais orais progestógenos são pílulas com baixas doses de progestógenos e são denominados de minipílulas. Elas costumam ser indicadas em situações onde tem contraindicações absolutas ou relativas ao uso do estrógeno, que tem um efeito adverso ao estrógenos ou durante a amamentação. O uso desses anticoncepcionais, eles devem ser feitos diariamente, sem pausa entre uma cartela e outra, e no mesmo horário de preferência. Se ocorrer um atraso, pode contribuir para o risco de falha desse medicamento, com exceção das pílulas contendo desogestrel, 75 microgramas, onde o atraso pode ser de até 12 horas, sem ter prejuízos na eficácia. Nessa tabela temos as formulações disponíveis no Brasil, que são a norestesterona, 0,35 miligramas, o linestrenol, 0,5 miligramas, e o levonorgestrel, 0,030 miligramas, e o dosestrel, 75 microgramas. Pode passar. Os efeitos dos anticoncepcionais orais progestógenos vão ser baseados nos espaçamentos do muco cervical, na redução da mortalidade tubária e na inibição da proliferação endometrial. A formulação que contém o desogestrel, 75 microgramas, ele é capaz de minimizar a ovulação em 97% dos ciclos. Os AOP têm menores riscos de complicações porque eles não contêm o estrogênio. Eles podem não ter um efeito significativo sobre o metabolismo dos lipídios e carboidratos. As suas desvantagens é a necessidade do cuidado especial ao método e a alteração no ciclo menstrual. Pode passar. Já os contraceptivos de emergência, eles são usados para prevenir a gravidez após uma relação sexual desprotegida, o uso incorreto ou em caso de violência sexual. Os contraceptivos são utilizados em doses únicas de 1,5 miligramas de levonorgestrel ou em doses de 0,5 miligramas com intervalo de 12 horas. Quanto mais cedo o uso desse medicamento, menores vão ser as chances de falha dele, sendo um procedimento ocasional que não deve ser feito regularmente. Esse método contraceptivo, ele pode ter interações medicamentosas com medicamentos como os anticonvulsionantes, os barbitúricos e com os antibióticos, tendo alguns efeitos diversos, como náuseas, vômitos, cefaleia, dor mamária, dores abdominais e vertigens. Pode passar. Quanto aos dispositivos intrauterinos, que são o DIU, a gente tem que esses dispositivos, eles são artefatos de polietileno, aos quais podem ser adicionados cobre ou hormônios, que quando inseridos na cavidade uterina, eles vão exercer uma função contraceptiva e vão atuar impedindo a fecundação, tornando mais difícil a passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo a possibilidade de fertilização do óvulo. Existem diversos tipos de DIU. A gente tem um DIU com cobre, que ele é feito de polietileno e revestido com filamentos ou anéis de cobre, onde esse cobre ele tem uma ação espermaticida, que ele destrói os espermatozoides, impedindo sua penetração no útero. O DIU que libera hormônio, ele é feito de polietileno e libera continuamente
pequenas quantidades de levonorgestrel. Esse DIU, ele causa uma supressão dos receptores de estradiol no endométrio, atrofia endometrial e inibição da passagem do espermatozoide através da cavidade uterina. O DIU inerte ou não medicado, ele é feito de polietileno. Um exemplo é a alga de Lippes, que ela é toda de plástico, e é um modelo que não se usa mais na utilidade. Só aquelas mulheres que já eram usuárias, que elas podem continuar usando até 6 meses após a menopausa, quando deverá ser removido. A inserção desse dispositivo. A gente tem alguns momentos que são apropriados para iniciar o uso, que seria a mulher menstruando regularmente, onde esse dispositivo ele pode ser inserido a qualquer momento durante o ciclo menstrual, desde que haja uma certeza que a mulher não esteja grávida e que ela não tenha uma malformação uterina e não existam sinais de infecção. Esse DIU ele deve ser inserido preferencialmente durante a menstruação, porque é quando o sangramento menstrual, a possibilidade da gravidez ela é descartada, e essa inserção é muito mais fácil pela dilatação do canal cervical. E qualquer sangramento causado pela inserção, ele não vai incomodar essa mulher, e além de causar menos dor. Após o parto também. Esse dispositivo ele é inserido durante a permanência no hospital, se a mulher já havia tomado essa decisão antecipadamente, e o momento mais indicado seria logo após a expulsão da placenta. Mas ele ainda pode ser inserido a qualquer momento, dentro de 48 horas após o parto. Passando desse período, a gente tem que aguardar pelo menos 4 semanas. E ainda deve-se destacar que é necessário um treinamento especial para que possa se evitar perfurações uterinas e um mau posicionamento que pode levar à expulsão do DIU. Após o aborto espontâneo ou induzido, a gente pode fazer essa inserção do dispositivo imediatamente, se não houver uma infecção. E no caso de houver uma infecção, a gente é necessário tratar e orientar para a escolha de outro método que seja eficaz. E esse DIU ele pode ser inserido após 3 meses, se não houver mais aquela infecção e a mulher não estiver grávida. E quando a mulher quer interromper o uso de um outro método anticoncepcional, esse dispositivo ele pode ser inserido imediatamente. Na remoção do DIU, caso a mulher não manifeste o desejo de retirar o DIU por motivos pessoais, essa remoção ele deve ser feita observando-se a especificação do dispositivo utilizado. A gente tem alguns exemplos, que seria o TCU de 380, que ele é feito de cobre, que a remoção seria 10 anos após a inserção. O Multiload de cobre também, só que em 375, seria de 5 anos a sua remoção, e o DIU com levonorgestrel de 5 a 7 anos. Esse DIU ele deve ser removido por indicação médica quando ocorre alguns casos, que seria no caso de uma doença inflamatória pélvica, após o início de antibioticoterapia adequada. Quando ocorre uma gravidez, a gente precisa certificar de que a gravidez ela é tópica, e quando o fio não está exposto, essa mulher ela deve ser encaminhada para um serviço de gravidez de alto risco. Quando o fio do DIU ele é visível, aí a sua remoção ela pode ser imediata. E a mulher deve ser informada sobre os riscos de manter esse dispositivo durante a gestação, para que ela possa tomar uma decisão sobre a conduta a ser adotada.
Quando ocorre um sangramento vaginal anormal e volumoso, que põe em risco da saúde da mulher também, a gente tem que fazer essa remoção. Quando ocorre uma perfuração do útero ou uma expulsão parcial do DIU, e essa remoção ela é bem simples. Ela pode ser feita em qualquer momento do ciclo menstrual, embora ela pode ser mais fácil durante a menstruação, assim como a sua inserção, devido ao canal cervical estar dilatado. Existem alguns efeitos secundários com o uso desse dispositivo, que a gente classifica em efeitos secundários comuns, que ele varia de 5 a 15%, que seriam alterações no ciclo menstrual, um sangramento menstrual prolongado e volumoso, um sangramento e manchas, que são chamados de spotting, no intervalo entre as menstruações, ou cólicas de maior intensidade ou dor durante a menstruação. Outros efeitos secundários, que é os menos de 5%, seriam cólicas intensas ou dor até 5 dias após a inserção, e dor e sangramento ou manchas que podem ocorrer imediatamente após a inserção do DIU, mas usualmente elas tendem a desaparecer em 1 ou 2 dias. E já no DIU com levonorgestrel, podem ocorrer sangramentos irregulares ou spotting nos primeiros 5 meses, além de cefaleia, náuseas, depressão, acne, malestalgia, um ganho de peso e amenorreia. Complicações e intercorrências. A gente pode ter uma gravidez, em que essas gestações ocorridas com mulheres usuárias do DIU, de 3 a 5%, elas são ectópicas, e por isso vai ocorrer atraso menstrual, que deve ser investigado de forma a avaliar a possibilidade da gravidez e a localização dessa gravidez. A gente tem uma perfuração também, em que é uma complicação rara, apenas 0,1% dos casos, que geralmente ele ocorre na inserção do dispositivo, e se essa perfuração ele ocorre durante a esterometria, esse DIU ele não deve ser colocado e deve-se postergar a inserção para 1 mês após. Se o DIU ele ficou na cavidade abdominal, a gente tem que encaminhar a mulher para o serviço de maior complexidade, visando uma retirada cirúrgica. E esse procedimento ele é preferencialmente feito por uma laparoscopia. Quando ocorre uma hemorragia, esse DIU ele deve ser retirado em caso dessa hemorragia abundante com impacto hemodinâmico ou na série vermelha. E no caso da doença inflamatória pélvica, em caso dessa doença ela ser aguda, a gente deve iniciar uma antibiótico-terapia e fazer a retirada desse DIU, além de um acompanhamento rigoroso dessa paciente. Os contraceptivos injetáveis, eles são considerados um método popular para o controle de natalidade em todo o mundo. A sua eficácia, ela independe de uma ação diária ou de uma intervenção no momento do coito, sendo usados por vários motivos, como a sua maior comodidade, sua praticidade e seu menor risco de esquecimento comparados aos contraceptivos orais. Esse medicamento, ele tem uma alta viscosidade, podendo acontecer o retorno do contraceptivo na hora da aplicação, mas pode ser evitado com técnicas como a técnica Z, onde a pele ela deve ser esticada para deslocar a derme e o tecido subcutâneo e injetar lentamente o contraceptivo, aguardando uns 5 segundos e fazer a retirada da agulha para que o medicamento ele se acomode no tecido muscular. Pode passar.
Temos alguns exemplos de contraceptivos injetáveis, como, por exemplo, o acetato de medroxiprogesterona, 50 miligramas, e com 150 miligramas. Temos também o acetato de medroxiprogesterona, de 25 miligramas, associado com o cipionato de estradiol, 5 miligramas. Temos o enantato norestisterona, com 50 miligramas, associado com valerato de estradiol, 5 miligramas. Seu mecanismo de ação, ele tem como função suspender a ovulação e fazer com que aconteça a redução da espessura endometrial e espessar o muco cervical. O fluxo menstrual, ele pode ter certa diminuição devido à quantidade de hormônios no contraceptivo injetáveis. Seus efeitos colaterais são ganho de peso, o inchaço, dor nas mamas, a redução de libido, enxaquecas e ciclos menstruais irregular. Pode passar. Já os contraceptivos injetáveis mensais, eles são colocados na categoria intermediária entre os contraceptivos orais combinados e os contraceptivos somente com os progetagênicos. Suas vantagens é que ele não exige uma ação diária, ele pode ser interrompido a qualquer momento e a fertilidade da mulher, ela retorna em um curto período. Porque ele realiza a diminuição na frequência e a intensidade das cólicas menstruais. Ele auxilia na prevenção de gravidez ectópica, câncer no endométrio, câncer de ovário, cistos de ovários e tem alguns efeitos colaterais, como menstruação irregular, ganho de peso, a cefaleia, vertigem e sensibilidade mamária. Os anticoncepcionais combinados transdérmicos, eles são adesivos constituídos de 0,6 miligramas mais 6 miligramas de noregestromina, tendo uma eficácia similar aos contraceptivos orais, e sua administração ela pode ser feita semanalmente, o que ocorre uma melhoria na adesão desse anticoncepcional, principalmente em mulheres jovens. Esse adesivo ele libera 20 microgramas de etilestradiol e 150 microgramas de noregestromina, que elimina a absorção gastrointestinal e o metabolismo hepático de primeira passagem, resultando em concentrações mais estáveis do que as dos anticoncepcionais orais, e com essas flutuações diárias são evitadas os níveis sanguíneos, os níveis sanguíneos conseguem manter essa eficácia contraceptiva, mesmo acontecendo um atraso de 2 dias na troca do adesivo. Os efeitos colaterais têm como as náuseas, a cefaleia leve, a sensibilidade mamária, alteração de humor, como os efeitos e suas vantagens, a sua alta eficácia, sua diminuição da incidência gastrointestinais, e o adesivo ele não sai com facilidade, mesmo em contato com a água e o suor. Suas desvantagens, seu alto custo comparados aos anticoncepcionais orais e a não proteção contra doenças sexualmente transmitíveis. E ele é necessário uma avaliação prévia e um segmento posteriormente. Os implantes subdérmicos, eles são cápsulas de material plástico contendo progestágeno e desogestrel, que são implantados sobre a pele do braço não dominante do paciente, através de um pequeno procedimento cirúrgico e que vai ocorrer a liberação de hormônios contínuos na corrente sanguínea. Entre suas vantagens, temos a sua alta eficácia, a sua longa duração de até 3 anos e pode ser retirado a qualquer momento e não tem interferência durante a amamentação. Já suas desvantagens é o seu alto custo, as comuns alterações do fluxo com sangramentos prolongados ou amenorreia
e ele também não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, necessitando do uso comitante de preservativos para ocorrer essa dupla proteção. O anticoncepcional combinado vaginal, ele é conhecido como anel vaginal, que consiste em um anel flexível e macio de silicone com 54 milímetros de diâmetro e 4 milímetros de espessura, e ele pode ser aplicado mensalmente. O anel vaginal, ele contém hormônios combinados, sendo 11,7 miligramas de etonogestrel e 2,7 miligramas de etinilestradiol, podendo ser colocado no canal vaginal pela própria mulher. Seu intervalo para introdução é de 7 dias e, no caso de esquecimento da troca desse anel, os hormônios liberados vão inibir essa ovulação por mais uma semana. Seu mecanismo de ação, ele é o mesmo dos demais contraceptivos hormonais combinados, dos contraceptivos orais e injetáveis. Suas vantagens são sua alta eficácia, sua fácil inserção e retirada, sua privacidade e a diminuição na incidência de efeitos gastrointestinais, como as náuseas e os vômitos. O anel vaginal, ele tem como reação adversa o sangramento de escape, a cefaleia, vaginite, a leucotreia, o ganho de peso, e pode acontecer também do organismo expulsar esse anel. Entre os métodos de barreiras, temos os preservativos. Os preservativos masculinos são uma capa de borracha feita de látex, que ao ser colocado sobre o órgão genital masculino, evita a transmissão de infecções sexualmente transmitíveis e do vírus causador da AIDS. Ele também é usado para evitar gravidez, se tornando um eficiente método contraceptivo. Sua eficácia pode variar de 90% a 95% e tem suas vantagens como não ter interação medicamentosas, a proteção contra infecções, como foi dito anteriormente, e pode ser usado em intercurso sexual e tem um baixo custo. A camisinha pode causar algumas reações adversas, sendo elas o risco da reação alérgica ao látex, a alergia aos lubrificantes e a dependência do parceiro para utilizar a camisinha e a possibilidade de furar ou romper durante o ato. E também temos os preservativos femininos, que são a bolsa feita de um plástico poliuretano, que é um material mais fino que o látex do preservativo masculino, e essa bolsa tem 15 centímetros de comprimento e 8 de diâmetro, sendo considerada mais larga que o preservativo masculino. Na extremidade fechada existe um anel flexível e móvel, que é utilizado como guia para a colocação do preservativo no fundo da vagina. Sua eficácia pode variar de 79% a 95% e tem suas vantagens, que pode ser colocada até 8 horas antes do intercurso sexual e aumenta a proteção contra as infecções pelo papiloma vírus humanas e a herpes genital, porque ele vai cobrir toda a parte da genitália externa e também ele é independente do seu parceiro. As suas desvantagens é apenas o custo mais elevado que os preservativos masculinos e a existência de tabus culturais. Essas aqui são as nossas referências que utilizamos para a elaboração do seminário.